e era muito vergonhoso pelo posto que ele ocupava. Zacarias era um sacerdote, e era muito vergonhoso diante dos seus pares ele não ter uma descendência. Ainda jovens, Zacarias e Isabel, casados, sonhavam em ter filhos, mas o tempo se passa e não vem nenhum filho. Isabel então entende que ela é estéril, não pode gerar filhos. Eu imagino Isabel olhando as crianças correndo na rua e querendo esse sonho de ser mãe. Mas o que é importante, irmãos, é o que está escrito no capítulo, no versículo 6, que os dois, apesar de Deus não dar filhos a eles, apesar de Isabel ser estéril, eles dois eram justos perante Deus, e andavam sem repreensão, e obedecia e cumpria os mandamentos do Senhor. Eu quero dizer, irmãos, que mesmo Isabel e Zacarias, passando uma luta difícil em seu casamento, eles não deixavam de cumprir as suas obrigações diante de Deus. E nós estamos vivendo um tempo que, por muito menos, as pessoas estão querendo desistir. Por muito menos, as pessoas estão querendo jogar a toalha. Por muito menos, as pessoas estão querendo sair da presença de Deus. Por muito menos, as pessoas estão esquecendo da promessa. Por muito menos, as pessoas estão esquecendo que quem chamou é fiel para cumprir. Por muito menos, estão olhando para trás. Passaram vários anos e eles já estão idosos, e ambos continuam justos, continuam na mesma fé, continuam com a mesma esperança, continuam sendo dizimista, ofertante, continuam sendo adorador, continuam estando presente nos cultos, continuam, irmão, fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Deus manda te dizer: continua. Independente dos anos, independente do tempo que está esperando, continua. Porque enquanto há vida, há esperança. E a esperança não pode morrer dentro de ti. Pela lei mosaica, Zacarias poderia ter uma segunda esposa. E pela lei mosaica, ele poderia se divorciar. Mas foi falado aqui de amor. Só que ele não quis ter esse direito. Ele continuou com ela. Ele permaneceu do lado da sua amada. Ele continuou ao lado de quem estava com ele quando tudo começou. Ele continuou com quem estava com ele quando ele não era nada. Você está entendendo aonde Deus quer chegar? Deus colocou alguém do seu lado, não foi para você virar as costas para ele, não. Deus colocou alguém para te ajudar na obra. Ninguém faz a obra sozinho. Pregadores, a tua mulher é 50% do teu ministério. É ela que estava com você quando você começou. É ela que estava com você quando você estava na pior. É ele que estava com você quando ninguém olhava para você. Zacarias não dispensou ela. Zacarias continuou com sua esposa, mesmo
podendo dar filhos. E continuou servindo a Deus. A Bíblia mostra essa prova de fidelidade, pois a fidelidade é algo que chama a atenção de Deus. Foi falado aqui de Jó, e Jó foi um homem fiel, íntegro, justo. Quem disse isso? Deus. E Zacarias e Isabel, irmãos, andavam lado a lado. Ambos eram justos. Zacarias não era mais justo que Isabel, Isabel não era mais justo que Zacarias. A Bíblia diz que ambos eram justos, ambos eram obedientes, ambos cumpriam o chamado. E diz que Zacarias, ele é sacerdote, mas eu fui estudar e ele morava nas colinas, ele não morava na cidade. Aproximadamente 6 quilômetros da onde ele morava até o templo. Ele era sacerdote, irmãos, mas naquela época havia-se muitos sacerdotes, ao ponto de ser dividido em 24 grupos, e aproximadamente cada grupo tinha 1000 homens. Então era muito difícil, irmãos, colocar todo mundo no templo. 20.000 homens, mais de 20.000 sacerdotes. Havia muito homens de Deus. Mas Zacarias, por não ter uma descendência, era desprezado. Zacarias era improvável ali no meio. Ninguém olhava para Zacarias, ninguém observava Zacarias. Era muito difícil Zacarias ter uma oportunidade, devido à demanda. E cada grupo que fosse sorteado teria que ficar uma semana fazendo as ofertas no templo. E o privilégio maior, irmãos, era aquele homem sorteado. O privilégio maior era aquele que oferecia a oferta do incenso. O incenso naquela época representava as orações do povo. O sacerdote era aquele que levava as orações. E diz, irmãos, que Zacarias, ele foi sorteado, segundo o costume dos sacerdotes, a entrar no templo para oferecer incenso a Deus. Depois de muito tempo, Zacarias foi sorteado. Chegou a vez dele. Eu quero dizer para a amada igreja que a sua vez ela vai chegar. Independente do tempo da espera, a sua vez vai chegar. Vai chegar o seu momento. Vai chegar a hora de Deus te honrar. Vai chegar a hora de Deus te usar. Vai chegar. E vai chegar quando menos esperar. Vai chegar quando você nem esperar. O seu momento, a sua hora vai chegar. Zacarias vai entrar no templo pela primeira vez. Depois de anos de trabalho, depois de anos de servir a Deus, apesar da sua luta, nunca murmurou. Apesar de sua tribulação, ele nunca desobedeceu.
adorando, continuou servindo na sua velhice. Deus está dizendo: continua na minha presença, continua me servindo, continua fazendo a minha obra. Rebaia, sou, rebaia, ser, continua. Deus está dizendo: continua, independente da sua situação, continua. Eu não vi Zacarias murmurando, eu não vi Zacarias culpar a Deus. O que eu vi, a palavra me dizendo que ele continuava justo e obedecendo os seus mandamentos. Zacarias, irmãos, ele não culpava a Deus, ele orava: Senhor, me dá um filho. A mulher não entrava no templo. Enquanto Zacarias se despediu da mulher e foi ao templo, Isabel continuava orando em sua casa. E Zacarias foi continuar orando no templo, orando e fazendo a obra, orando e acreditando, orando. Mas já passou muito tempo, continuo orando. Mas eu já não sei quantas vezes eu já pedi: continuo orando. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Para Deus, 1000 anos do homem é como se fosse um dia. E sabe o que vai acontecer quando Zacarias entra no templo? Eu quero fazer aqui uma conjectura, o que poderia ter acontecido no céu. Quando Zacarias vai oferecer a oferta de incenso, lá no céu Deus chama um anjo. Diz que lá no céu, eu quero conjecturar aqui, Deus chamou um anjo e diz assim, como foi dito aqui: observa lá o teu céu, observe Zacarias. Deus chamou: anjo, Gabriel, vem aqui. Ele veio: sim, Senhor.